Saudações, amigos do canal Agartha. A ideia da existência de três grandes centros no planeta se encontra imemorialmente estabelecida na cultura humana, encontrando a sua expressão mais exaltada nas próprias trindades sagradas ou divinas das filosofias e das religiões. A grande ocultista Alice Bailey reformulou o tema em termos de Shambhala, ou o centro espiritual supremo das tradições, relacionado à vontade divina e à energia do sacrifício, a hierarquia, ou centro secundário intermediador, relacionado à sabedoria divina e à energia do amor, e a humanidade, ou o centro terciário, relacionado à inteligência divina e à energia do conhecimento. Simbolicamente, podemos associar estes centros às três grandes divisões do caduceu nas formas das serpentes, asas e globo. No sistema de chakras, tal coisa corresponde inclusive a três escalas numéricas, como demonstramos em nosso vídeo Hermenêutica dos Chakras, e relacionados, por fim, à personalidade, alma e espírito, respectivamente, para empregar outra classificação de Bailey naturalmente. Outro simbolismo central e muito tradicional no Oriente para este quadro tríplice é aquele da roda, geralmente relacionada ao Dharma ou à lei espiritual. Neste caso, Shambhala representa o cubo central que suporta todo o peso do carro. A hierarquia representa os raios da roda que fazem a conexão entre este núcleo com o aro. E a humanidade representa este aro periférico que toca diretamente o próprio solo. Já nas raízes ou estruturas do universo, temos a sua organização matemática distribuída mais propriamente em torno dos desdobramentos da tríade, geralmente formulado como 3, 7 e 12 princípios respectivamente, tal como fala Blavatsky e tantos outros ocultistas, e encontrado nas próprias estruturas do alfabeto cabalístico hebraico. No presente trabalho, exploraremos especialmente algumas das ideias formuladas por Alice Bailey em torno do assunto, seguindo certo roteiro e enriquecendo o tema com novas analogias didáticas ilustradas pelas imagens do vídeo. Depois da nossa vinheta. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. A grande invocação trazida por Alice Bailey, proposta por essa mensageira para servir nesta nova era, algo como foi a oração do Pai Nosso na era anterior, representa um grande decreto no qual a realidade ou a natureza dos três centros em questão está perfeitamente representada. O centro supremo de Shambhala está aludido ali especialmente como aquele local onde a vontade de Deus é conhecida, custódio também dos propósitos evolutivos do planeta e seus reinos, especialmente os superiores, que são neste caso estes mesmos centros em questão, representados por Shambhala pela hierarquia e pela humanidade. Ao falar de propósitos, se está da mesma forma a tratar das leis da evolução, quer dizer, aquelas energias que devem ser desenvolvidas em cada ciclo de evolução destes mesmos reinos, na forma de iniciações propriamente dizendo. E este mesmo centro encontra uma referência direta final na forma do poder, posto que o poder, legitimamente entendido, representa sempre uma expressão formal do próprio exercício da vontade. Nas tríades sagradas temos a austera e misteriosa figura do Deus Pai, onipresente especialmente no Velho Testamento, dirigindo os passos dos grandes patriarcas e legisladores, mas também inspirando os profetas. No hinduísmo, este princípio está melhor representado pela figura Yogi de Shiva, como demonstra Bailey mesma, relacionada, pois, aos processos espirituais, místicos e ocultistas em si mesmos, tal como ao princípio de ordem e disciplina em geral, seja monástica ou qualquer outra, sempre como recursos para exercer o superior domínio da vontade, portanto. Na sua ação criadora ou transformadora, segundo o viés que se deseje tratar este princípio, Shambhala pode ser simbolizada como uma usina de energias primordiais, fundada no princípio do sacrifício, como veremos melhor na continuidade, através da exímia e veloz preparação esotérica e espiritual dos seus próprios porta-vozes.
é a energia dos logos planetários e dos avatares em si. Como disse Alice Bailey, ou mais exatamente o mestre tibetano, a iniciação é um desafio que nos obriga a reunir energias para ultrapassá-lo. Como uma represa termoelétrica, os avatares concentram energia suficiente e num curto prazo, graças à sua grande dedicação à espiritualidade e ao serviço ao mundo. Daí a ideia do cordeiro, da pomba e de outros animais sacrificiais sagrados. Com isso, eles alcançam superar as provações especiais em função da sua própria juventude, e assim alcançar eventualmente uma existência altamente produtiva em termos espirituais. A imagem de Sanat Kumara ou do Rei do Mundo como um jovem eterno também diz respeito a este princípio rigoroso de economia espiritual presente na vida de todos os avatares. De modo que outra imagem que empregamos para este centro original é o de uma fábrica, uma unidade de produção. O volume de ações memoráveis e de conhecimentos sagrados gerados pelos avatares está presente nos mitos e nas biografias sagradas, inclusive na forma de poderes especiais manifestados. Uma fábrica não costuma ser um lugar muito aprazível para se viver, e certamente pouca gente se conforma à energia do sacrifício de uma forma mais ostensiva. Muitas vezes as pessoas que estão no caminho desejam, pelo contrário, algo que as conforte das suas pequenas renúncias. Daí a atração pelas ideias de paraísos tão comum nas religiões. Simplesmente acompanhar a existência dramática e certas etapas sofridas da trajetória de um avatar, até a eclosão da sua final iluminação superior, já poderia ser para alguns algo quase tão angustiante quanto observar alguém numa câmara de torturas. Tal é o sofrimento plural e concentrado que padecem os avatares, suportado apenas em função de um desapego e compaixão a toda prova, que os mitos e lendas costumam trazer apenas símbolos e simplificações a respeito. Os mistérios que envolvem as realidades divinas são muito profundos e difíceis de compreender. Os mitos sagrados cumprem todavia aqui um papel capital para traduzir os atos e as missões de Shambhala, visando sensibilizar a humanidade acerca da essencialidade de tais missões. Lendas como as das magas Isis e Néftis curando Osíris, num quadro clássico de colaboração, remetem diretamente aos mitos da Mãe Divina e da Criança Sagrada nascida na cruz, alusiva à pureza cristalina do coração destruído, mas também renascido como a fênix sob a crucificação espiritual. Como realidade ternária, Shambhala manifesta a ideia da sinarquia, o governo universal capitaneado pelo Rei do Mundo e seus augustos assistentes que, naturalmente, também assistem diretamente os outros dois centros planetários. De modo que os três centros costumam também estar todos representados na própria mandala de Shambhala. A eubiose trata do assunto através da sua menção simbólica aos mundos internos. Por sua vez, o centro da hierarquia é referido como o ponto de amor no coração de Deus, tratando-se, pois, do grande centro interpretador capaz de realizar as devidas conexões planetárias através das energias da compaixão e da sabedoria. Veremos, por isso, na sequência, as conexões diretas que estabelece tanto com Shambhala como com a própria humanidade. Trata-se, pois, de uma energia basicamente vinculadora, tal como se observam realizar os chakras da tríade superior, em especial o quinto chakra da garganta com relação aos elementos da personalidade e o sexto chakra frontal relacionando o anterior aos princípios cósmicos superiores, conforme já demonstramos em vídeos sobre este chakra neste canal. Ao contrário de Shambhala, com seus grandes adventos cíclicos e intermitentes, as manifestações dos mestres da hierarquia são contínuas, muito embora nem sempre aparentes, já que muitas vezes estes mestres precisam permanecer em retiros. Daí também a maior proximidade deste centro com a humanidade. Eles foram conhecidos como videntes em Israel, como rishis na Índia, como sábios na China e como filósofos na Grécia, entre outros. Os esforços atuais da hierarquia estão voltados ao retorno da sua proximidade física com a humanidade, sem o qual não pode haver a renovação profunda das coisas como se necessita hoje. E, neste sentido,
a hierarquia representa tradicionalmente um modelo de evolução para a humanidade, uma precursora dos passos que um dia a humanidade como um todo dará. Na grande tríade chinesa, analisada por René Guénon, o homem ocupa um papel intermediário entre céu e terra, onde certamente se trata de uma imagem superior de homem ao nível de arquétipos de evolução. Este centro se mostra então devidamente associado à regência do Cristo, cujo retorno a grande invocação pede e prepara. Tal pedido de que o Cristo desça à Terra praticamente traduz a própria palavra sânscrita avatar, como o descenso divino ao plano de manifestação. Trata-se, pois, do princípio do Deus Filho na Trindade cristã e do aspecto Vishnu na Trimurti hindu, do qual emanam os avatares mais conhecidos. Embora a esfera dos avatares esteja especificamente relacionada a Shambhala, o Cristo em especial representa uma entidade que encabeça a hierarquia dos mestres da fraternidade branca, tal como demonstrado nos vínculos entre os avatares com seus apóstolos ou arhats. E, para ser até mais exato, este papel está representado pela cabeça da hierarquia na forma da sua unificação vicária, a qual faz uma conexão direta com o Cristo, e que, no caso dos apóstolos, foi São Pedro. E esta mesma natureza dupla da hierarquia é que lhe habilita perfeitamente a fazer o papel de intermediária entre o céu e a terra. Modo geral, estes dois centros, Shambhala e hierarquia, possuem uma íntima relação, a ponto de podermos dizer que muitas das ações dos avatares possuem como alvo central esta mesma hierarquia apostólica. É deveras recorrente a imagem dos avatares em formas de crucificação espiritual. Além de inspirar e buscar dar um exemplo capital para esses discípulos diretos, com isto os avatares estão dando mostras das atitudes que caracteriza Shambhala na forma do sacrifício, termo que acha-se na base da palavra sacerdócio. O altar, o punhal ou a pedra sacrificial é o cristal do qual renascem todas as coisas, através da energia concentrada produzida pelos avatares. Para chegar a manifestar o sacrifício espiritual, é preciso ter a energia do amor devidamente incorporada já no coração. Eis que a hierarquia encontra, desenvolve e manifesta essa energia de uma forma plural, daí o seu símbolo central ser o arco-íris. Na prática, as instituições humanas, emanadas e centralizadas na figura dos mestres, nada mais são do que aspectos da energia do amor em manifestação. Para isto, podemos empregar a imagem de uma central de armazenamento de informações e de energias para ser distribuídas pelo mundo onde e da forma que se fizer mais necessária. E, na nossa outra analogia sobre a produção de energias, a hierarquia faria o papel de receptor e de conversor de forças, como uma grande central onde as energias também seriam devidamente armazenadas e distribuídas. Bailey afirma que as energias de Shambhala são poderosas demais para impactar a humanidade. Então, a hierarquia requalifica essas energias através do amor e da sabedoria, tal como mediante as próprias instituições sociais, além de fornecer orientação e instrução criteriosa para a humanidade através dos seus discípulos mais receptivos. A energia gerada por Shambhala soa como uma espécie de força bruta aos olhos da humanidade, pois assim é vista a dominante energia do poder e da vontade que a miúde causa grandes estragos quando mal administrada em sua ação direta no mundo. Para trabalhar isto, e como os primeiros grandes servidores de Shambhala, os mestres da hierarquia elaboram planos criteriosos para a evolução do mundo. Quando a grande invocação decreta que se realize o plano de amor e luz, está se reportando, na verdade, ao plano de preparação da humanidade para a nova era de que Bailey também fala nas suas obras, que é um plano baseado na bem-sucedida experiência da sociedade teosófica e seus desdobramentos históricos. Bailey define, então, 3 etapas para este plano, servindo o seu próprio trabalho como fase central, e a desembocar ainda numa apoteose na virada do século e milênio, através da própria manifestação da hierarquia, algo que não deve surpreender com efeito, considerando as grandes transições de tempos que vivemos.
temos um podcast neste canal tratando em maiores detalhes deste tema capital, que é o plano da hierarquia. Não obstante, a palavra plano também se repete solenemente no final desta invocação nos seguintes termos: que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino na Terra. Neste caso, já temos algo mais amplo, como um plano maior que ressurge como fruto do mencionado plano de preparação da humanidade nessa transição de eras, já como aquele plano regular de superior administração planetária a partir da consciência e da orientação das hierarquias através dos seus discípulos mundanos. O que nos leva, pois, ao último grande centro planetário, que é a própria humanidade, a qual se acha da mesma forma bastante mencionada na grande invocação, mais especialmente como receptáculo final de todos estes grandes esforços planetários. As 3 primeiras estrofes pedem da mesma forma que a luz, o amor e o poder divinos alcancem a humanidade. E então se invoca a raça dos homens, onde o plano da hierarquia da atual preparação da humanidade deve ter lugar, de tal modo que cele-se para sempre a porta onde habita o mal. Tal porta do mal é a própria ignorância, tal como a violência e o apego, segundo os 3 venenos da mente conforme o budismo, e que Bailey também trata em termos de maia, ilusão e espelismo, como problemas inerentes, enfim, à própria evolução espiritual humana segundo diferentes planos. Cabe observar, então, que a solene abertura desta invocação refere-se ao ponto de luz na mente de Deus, um fator que resulta algo dúbio na medida em que pode remeter tanto ao aspecto vontade como também à inteligência, e portanto servir para a esfera das coisas da humanidade ora avaliadas. Aqui temos a vinculação com o Espírito Santo da Trindade cristã, outorgador de dons espirituais para a humanidade, como também com o Deus Brahma do hinduísmo, relacionado à organização do mundo material, tal como sucede no plano das castas, por exemplo, que, devidamente orientadas, trata-se meramente de uma expressão de estados espirituais de consciência ou de iniciação espiritual, posto que devidamente subordinadas aos ashramas, ou etapas de educação espiritual védica. E com isto temos um grande exemplo de programa iniciático a ser estabelecido diretamente junto à humanidade, quando os próprios currículos místicos das escolas de iniciação são adaptados para a sociedade em si, a fim de conformar uma perfeita idade de ouro. Outro programa mais básico, porém muito antigo e tradicional, é o do próprio zodíaco, destinado a reunir os arquétipos psicológicos e a servir como um espelho para o autoconhecimento da humanidade em geral, fornecendo também substratos para a própria evolução coletiva mediante a coordenação das energias grupais das eras do mundo na forma das religiões tradicionais. Nas nossas metáforas elegidas, temos de um lado a realidade da abundância e da justiça alcançada sob a harmonia universal, simbolizada pelo comércio ou pelo alcance social dos bens universais, tal como da própria iluminação pública, para simbolizar os frutos da cultura superior e a conquista dos caminhos verdadeiros da evolução espiritual, graças aos vínculos alcançados com as próprias hierarquias espirituais. E com isto chegamos ao final de nossa apresentação, onde tratamos daquilo que também tem sido chamado como a cooperação dos mundos, no ensinamento da Agni Yoga dos Roerich. Todos deveríamos ter muito claro que cada grande centro de consciência em questão possui as suas próprias atribuições, com limites e capacidades bem definidos, e que não pode haver concorrência ou usurpação de funções sob pena das mais graves consequências planetárias. Alice Bailey é enfática ao dizer, por exemplo, sobre as limitações que aqueles centros mais espirituais encontram no plano da matéria. Toca neste caso a própria humanidade realizar as devidas vinculações superiores, que devem ir além da simples conexão interna subjetiva, para que as energias sagradas possam realmente alcançar o planeta. Neste aspecto, aqueles que acreditam mesmo remotamente que a hierarquia está destinada a gerir os destinos planetários deveriam se imbuir da mais solene responsabilidade naquilo que diz respeito aos seus próprios limites e capacidades, a fim de prestar uma sadia colaboração, de modo que os planos da hierarquia possam realmente vingar em prol do bem universal.
Agradecemos então pela sua companhia. Deixaremos nos créditos links para vídeos, livros e blogs que possam enriquecer os conhecimentos sobre os assuntos desta apresentação. Um grande abraço e até uma outra oportunidade neste canal. Pax.